Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo desse canal. Obrigado por você estar aqui. Você já ouviu falar sobre a luta que existe dentro de nós entre a carne e o espírito? É sobre isso que eu quero falar, então fique nesse vídeo até o final que nós vamos refletir sobre isso. Primeiro é preciso entender que a partir da queda do primeiro homem, toda a raça humana passou a nascer em pecado. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. E o Salmo 51, verso 5 diz: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso quer dizer que todos nós nascemos em pecado, mas quando alguém se arrepende e crê em Jesus, este pecado com o qual nós nascemos é perdoado e o Espírito Santo então passa a habitar dentro de nós. E agora, tendo sido salvos pela fé, o Espírito habitando em nós, passamos para uma outra fase da nossa caminhada cristã, o que a Bíblia vai chamar de luta ou guerra entre a carne e o Espírito. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Bom, essa é a guerra que há dentro de nós, entre a carne e o espírito. O pecado afetou tanto a existência do homem que Jesus ensinou em Mateus 15:19 que do interior do homem procedem homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. A carne deseja fazer tudo o que é contrário a Deus e a sua palavra. Isso não significa, porém, que o ser humano é assim mau a ponto de não poder fazer nada de bom. O que isso realmente quer dizer é que em relação a se arrepender dos pecados e buscar a Deus para ter um relacionamento com Ele e viver uma vida guiada por Sua palavra, é impossível ao ser humano, a menos que o Espírito Santo venha habitar dentro do coração da pessoa. E depois que isso acontece, entramos numa outra fase e passamos a viver essa guerra entre carne e espírito. Mas o que é então essa carne e o que é então o espírito que guerreiam um contra o outro? Primeiro eu vou falar sobre o que é a carne. Carne não é apenas o nosso corpo físico e não é apenas a área da sexualidade humana. Quando a Bíblia fala de carne, está se referindo a todo o ser do homem. Corpo, alma, espírito, razão e também as emoções. Mas por que então a nossa carne deseja tudo que desagrada a Deus e que é considerado pecaminoso? A palavra carne na Bíblia representa os desejos, a busca pelo prazer e pela satisfação do ego, coisas que são autodestrutivas se forem vividas sem limites. Essa busca pelo prazer e satisfação que a carne tem é herança do pecado. Não é um conflito entre o corpo e a alma, mas entre a nossa busca pelo prazer e satisfação dos desejos, que é guiado pela natureza humana, versus o Espírito Santo que habita em nós. A nossa natureza pecaminosa resiste ao domínio do Espírito. Da mesma maneira, o Espírito é inimigo da carne, e ele anseia pela presença de Deus e procura gerar em nós o seu fruto, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E quem é o Espírito? No Antigo Testamento, o templo era o lugar onde o povo de Deus se reunia para ter comunhão com ele. O Senhor manifestava sua glória ali. O templo era o lugar onde o Senhor se revelava a todos aqueles que ali o buscavam. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele então abriu caminho para que todos possam ter contato direto com Deus em qualquer lugar. Quem aceita Jesus como Salvador e recebe o Espírito Santo, que passa a fazer morada dentro dessa pessoa, ele torna-se templo de Deus e um lugar onde o Senhor pode manifestar a sua glória. Olha o que diz 1 Coríntios. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Capítulo 3, versos 16 e 17. Quando o Novo Testamento fala da luta entre a carne e o espírito, não é o nosso corpo físico,
mas a nossa natureza pecaminosa que inclui a pessoa inteira. E o espírito que luta contra a carne não é o espírito ou a alma do homem, mas o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que passou a habitar dentro de nós no dia em que entregamos a nossa vida a Cristo. É o conflito entre dois estilos de vida, a vida da carne, que é controlada pela tendência ao pecado, e a vida do Espírito, que deseja em tudo agradar a Deus. Então, como vencer essa luta, entre a carne e o Espírito? Eu quero apresentar 3 passos muito simples que vão nos ajudar a pensar. O primeiro passo é reconhecer e confessar os nossos pecados. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios 28:13. O segundo passo é uma caminhada do Espírito Santo que capacita a pessoa a viver diante de Deus e não obedecer aos desejos da carne. Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O último passo é uma caminhada de morte, ou seja, de crucificação da carne. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. Muito obrigado a todos. Se esse vídeo foi edificante para você, deixe aquele like, se inscreva no nosso canal, ative o nosso sininho para receber os próximos vídeos e Deus abençoe a sua vida grandemente. Muito obrigado, pessoal.